Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui, como eu sempre digo, sempre ótimo. Estamos chegando com a nossa Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje, com muito carinho, com muito prazer, com muita alegria, vou entrevistar meu amigo Dr. José Jorge Thanos Júnior, advogado, brilhante advogado, grande radialista, grande amigo, dono de uma voz muito bonita. Querido Thanos, muito obrigado pela presença aqui. Eu tenho que agradecer, Alberto. É um prazer estar aqui com você e com seu público, uma audiência maravilhosa que você tem. A última vez que eu vim aqui, a interatividade com seu público foi fantástica. Parabéns a você e à emissora por manter esse programa de grande qualidade no ar, Alberto. Ô, Thanos, vindo de você é um elogio maravilhoso. Muito obrigado, Thanos. Eu estou começando na profissão, né, Thanos? Tá bom. Tem que dar os parabéns, né? 47 anos de profissão ontem, hein? Parabéns. Começou no dia 12 de julho de 1970. Mas como é que você tem a data? Eu tenho a data porque foi o primeiro jogo de futebol que eu narrei. Meia dúzia de minutos só, né? Porque depois que ele tem um gol lá que não existiu, aí passei uma vergonha danada, parei de falar. Olha. Mas tudo bem, agora estamos aqui. Querido Thanos, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. O Thanos é advogado, formado em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos, professor das disciplinas de Ética e Legislação Publicitária, Mídia, Administração e Publicidade e Teoria Geral da Administração, professor do curso de Direito das Faculdades Max Planck, Indaiatuba, Policamp, Campinas e Centro Universitário de Jaguariúna, a Unifage. Bom, que maravilhoso currículo. Ele faz parte da comissão de prerrogativas da OAB Campinas. Isso. Radialista, atualmente é diretor, criador e apresentador do programa Palavra de Honra, veiculado pela Rádio Brasil. Aliás, Palavra de Honra é um quadro do programa. Quadro, é o Direito Nosso de Cada Dia. Direito Nosso de Cada Dia é o programa que você idealizou e apresenta na Rádio Brasil. E dentro desse programa tem um quadro que se chama Palavra de Honra, que eu paro o carro para ouvir, para não ter interferência, porque realmente é muito gostoso de ouvi-lo. Palavra de honra, hein? Obrigado. Thanos, Obrigado, Alberto. como vamos, hein? Agora, chega a condenação do Lula, 9 anos e meio, e era esperado. Eu acho que era esperado. Eu não sou nenhum homem da lei, nada, né? Sim. Não sou do direito, mas eu acho que era esperado. Mas ainda assim, esperado, a chegada dessa sentença dá uma tumultuada no meio político, no meio econômico do país, mexe, né, Thanos? Você quer que eu faça uma análise sobre a perspectiva social, política ou jurídica, Alberto? Fique à vontade, vamos falar sobre as três. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que a minha visão não é partidária. Tá. Né? Acho que isso tem que ficar bem claro. Eu luto muito no programa de rádio, às vezes o ouvinte fala, você está puxando sardinha para esse partido ou para aquele outro. Não estou. Nós temos que ser absolutamente isentos, nós que trabalhamos nos meios de comunicação também. Sim. Né? Sobre um aspecto, eu vejo a condenação do presidente Lula sobre o aspecto jurídico, eu vejo de forma temerária, né? Até pela sentença dada. Nós não podemos discutir decisões judiciais, mas nós podemos criticá-las. Nós não podemos negar o cumprimento de decisões judiciais, mas nós podemos criticá-las, porque 9 anos e meio já é um achincalhe ao ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele tem uma mutilação num dos dedos e já virou a coisa mais cômica da internet. Na internet. É um meme da internet. Então ele tem aquela mutilação num dos dedos e eu acho isso agressivo, porque o cálculo da pena leva em consideração um posicionamento do juiz. Ele poderia ter dado 9 anos, ou se não quisesse 10 anos. Mas você acha que houve uma ilação? Eu não sei, mas o que não pode existir é essa ilação. O que a gente tem que... Porque o próprio juiz Moro disse lá que não promoveu a prisão por se tratar de um ex-presidente
presidente da República. Na sentença ele Se diz ele isso. fala isso. Não é? Fala Ele isso. fala. Ora, se ele fala isso que não está na lei, porque ele poderia Ninguém pode estar promover... acima da lei, tá certo? Exato. Então, ele teceu ali um comentário pessoal. Não quero fazer crítica ao Não, eu juiz sei, Moro, mas porque ele está cumprindo uma grande dúvida, missão sem dúvida. nesse país. Tano, mas uma eu acho- grande missão. Mas eu acho que a ilação poderia ser feita se fossem 9 anos, porque ele não tem nem meio aqui no dedinho. Mas Seriam 9 você anos. vai ver que já existe isso na internet. Bom, e eu acho que já começa uma certa ironização Sem dúvida, por já parte começou, lógico. disso. Já. E isso aí não é coerente Agora, veja, você fala que é temerária a sentença. Você... nesse aspecto. Então, mas você Nesse aspecto. essa Não temeridade... quero julgar a sentença do juiz. Hein? A temeridade está não na consequência do que possa vir depois, mas no corpo da sentença, a construção da sentença. Não, é isso que você entendeu? Alberto, eu não li a sentença, eu não vi o processo. Eu estou falando de maneira superficial. Tá, entendi. Uma consequência dessa sentença. Entendi. Que foi a penalização, 9 anos e meio. Que já virou meme, como você Muito disse. bem. E Então 18 é anos- isso que eu estou. E 18 anos longe da vida pública. Longe da vida pública. Então, veja, esse tipo de decisão, ela acontece. Os opositores estão felizes, comemorando, o que eu acho que não deveriam. Não se comemora a sentença judicial contra ninguém. Sim. Tem que se respeitar o Estado. Festa, Lula foi condenado. Por quê? Não podemos fazer festa. Poderia ser quem fosse. Nós temos que entender que a função do Estado, ela é uma função absolutamente isenta da vingança. Com certeza, com certeza. Se o magistrado já pensa, não estou falando do Moro, se o magistrado, ao aplicar a sentença, de alguma forma pensa em retaliação, ela já é nula. Bom, Thanos, tem, sobre essa sentença, sobre esse aspecto aí, a gente vai levar aí basicamente o primeiro bloco aqui do programa, Claro. embora existam tantos outros assuntos para a gente conversar. Mas na sentença, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele diz em alguns pontos assim: só esse fato seria suficiente para pedir a prisão e aquela coisa toda. E aí, depois ele diz também que a sentença não lhe estava trazendo nenhuma satisfação pessoal. Sim. Mas isso, um juiz teria que colocar isso numa sentença? Então, você sabe qual é o melhor juiz que existe? É aquele que você não conhece. Sim. Como no futebol, aquele que passa despercebido. Não é verdade? Sim. Então, o juiz, existe uma lei da organização judiciária. Não estou aqui para criticar o magistrado Moro. Eu já disse, ele tem cumprido com uma grande missão, difícil missão, né? Num momento de grande corrupção. Você dá uma sentença contra o Lula, não é uma coisa fácil. Não é fácil. Exige uma força interior muito grande. Sem dúvida. Mas o que eu poderia avaliar ou analisar é a postura do magistrado de maneira geral. O magistrado, aquele magistrado que já define a sua tendência de voto ou de decisão, pré-julga. E o pré-julgamento invalida todo o procedimento judicial. Porque a isenção é fundamental. Quando você começou a falar aqui, você disse assim, nós já esperávamos. E se nós já esperávamos, é que nós estamos vivendo um momento atípico. O Poder Judiciário, o Ministério Público, todas essas instituições, elas apareceram, emergiram como óleo na água. Elas estão no auge. Sim. Né? Nós antes não falávamos tanto do Ministério Público. Perfeito. A advocacia, infelizmente, está sendo, eu já usei esse termo aqui, mas eu vou repetir, achincalhada hoje. Dá a sensação que o advogado quer a todo custo livrar o seu cliente criminoso. Como o Maris, por exemplo, está enfrentando hoje. O Maris é um senhor advogado. Então, mas a gente vai falar dele já. Mas uma pergunta, o doutor Jorge Thanos não esperava a condenação do Lula? Não esperava, como todo brasileiro. Como todo brasileiro. Como todo e qualquer brasileiro. Tá. Eu só entendo que, na verdade, eu não deveria esperar. Entendi. Eu queria ter o impacto. Olha, a condenação, ela veio numa proporção.
Por quê? Porque, na verdade, nós não somos ninguém, nós somos público agora. Nós não somos técnicos do direito avaliando um processo, mesmo porque não tivemos acesso à íntegra desse processo. Então, mas nós já sabíamos, todos sabiam que ele ia ser condenado. Doutor Thanos, vamos lá. Condenado, 9 anos e meio de prisão e tal, mas vai responder, vai apelar em liberdade, tá certo? E agora o processo vai para a instância maior, que no caso seria Porto Alegre, tá certo? Certo, Tribunal Regional. Tribunal Regional em Porto Alegre. Em sendo confirmada a sentença, por conta daquela decisão do Supremo, condenado em segunda instância já seria recolhido à prisão, no caso? Infelizmente, a questão da elegibilidade, ela fica suspensa também, e depois da decisão, não me lembro que súmula foi, mas a decisão do Supremo faz com que já se possa cumprir pena a partir do julgamento feito por um colegiado, que é o caso, do Tribunal Regional Federal. São três que vão fazer, são 3 magistrados. Uma Câmara é composta por 5, 3 deverão julgar. Agora pode se socorrer do pleno, caso haja... Tá, muito bem. Enfim. Deixa eu explorar bastante aqui para a gente entender. Mas a segunda instância tem demorado quase 2 anos, em média, para julgar os processos da Lava Jato, que já somam 90 condenações. Em média, 2 anos. Em 2 anos, já teremos aí a definição de quem vai ser presidente, de quem vai se candidatar a presidente, essa coisa toda. Pode, então, em não sendo, embora possa se abreviar, já houve casos que em 6 meses as coisas foram definidas, mas em não sendo definida em segunda instância, o ex-presidente Lula, ainda não transitado em julgado com a sentença, tem toda a prerrogativa de ser um candidato. Sim, perfeitamente. Será o candidato. E vamos imaginar, doutor Thanos, que é possível ser quem se candidata, tem a possibilidade, independente da probabilidade, mas tem a possibilidade de se eleger. Aí vamos imaginar que ele consiga a eleição e o processo para pelo período em que ele estiver na presidência? Olha, é tão difícil avaliar isso hoje, Alberto, porque há uma inovação hoje em aspectos processuais. Em tese, ele ganhou foro privilegiado. Ele é o presidente da República. Em tese, esse processo deve subir lá para o Supremo e deverá ser, ou é suspenso, ou deverá ter um trâmite. Ele passa a ser o presidente da República. Sei. A Constituição é nossa lei maior. Então, a lei maior indica que ele deverá ser julgado pelo Supremo. Caso isso com autorização da Câmara. O Temer passa por isso. Muito bem. Mas vamos imaginar que por um esforço sobrenatural da segunda instância, o tribunal julgue em 6 meses e confirme a sentença. Aí ele poderia ser preso. Mas haveria a apelação ainda para um órgão superior, não haveria? É verdade. Eu penso, com relação a isso, o seguinte: a Constituição fala em tramitação, trâmite em julgado, tramitou em julgado, transitou em julgado. Então o trâmite passou já pela última esfera. Vamos admitir que ele seja condenado, confirmada a sentença de 1º grau, reformada, não importa, não é? E ele perca a elegibilidade, não passe a ser mais possível a sua eleição, e vá preso. A lei da ficha limpa e tal. É claro, vamos admitir, né? E de repente isso sobe e ele consegue uma absolvição no Supremo. Ora, eu pergunto, quem é que vai pagar essa indenização? Porque a Constituição coloca o trânsito em julgado como sendo aquele momento em que se define a condenação. Onde não existe mais nenhuma instância a recorrer. Não tem mais nada. Então ele vem em 1º grau condenado, 2º grau condenado. Vamos dizer que ele chegue na última fase e lá ele seja absolvido. Ele é criminoso? Não é. Não. Lógico que não. Por quê? Agora, o tempo que ele ficou também... Como é que vai ser ressarcido isso? Então a opinião pública pode dizer, não, ele é criminoso, foi condenado. Mas o processo só termina, como diria o velho guerreiro, quando acaba.
programa que acaba quando termina. Não é? Então... Grande Abelardo Barbosa. Então espera um pouquinho. Mas, ainda que nós nem entremos no mérito da prisão ou não após a segunda instância, ainda que existe sempre uma possibilidade de apelação. Pode chegar até o Supremo ou até o Superior Tribunal. Primeiro Superior Tribunal, se for o caso, depois Supremo. E disse o Lula hoje, numa entrevista às emissoras de São Paulo, que ele iria recorrer, se necessário fosse, ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Também é possível? Também é possível, também é possível. Mas isso está acima do Supremo? É o controle externo da magistratura. A Constituição de 88 nos deu o CNJ, que é composto por membros do Supremo, do Ministério Público, da Advocacia. É o Conselho Nacional. Mas todo mundo pode apelar até o CNJ? Em certos casos você pode se socorrer quando houver aí questões pertinentes da competência do CNJ. Doutor Thanos, é claro que a visão, né? E é por isso que nós somos amigos, porque o doutor Thanos tem uma visão jurídica, toda ela recheada de conteúdo jurídico, e eu tenho uma visão extremamente simples, né? De achando que a impunidade dentro desse contexto, a impunidade vai campear cada vez mais. Ninguém quer a impunidade, ninguém quer a impunidade. Mas o direito penal ele não nasceu para... hoje, na concepção moderna, para ser um instrumento de vingança do Estado ou do cidadão contra aquele que, por mais violento seja, tenha cometido um crime de grande repercussão, não tenha a oportunidade plena de defesa. Então, veja o seguinte, as pessoas avaliam, eu disse, como você quer que eu faça? Se eu for na sintonia do povo, a paixão é o seguinte: prende, sim, bate, sim, mata. E isso não pode fazer parte do espírito cristão. O espírito cristão tem que estar contaminando o direito. Eu não posso ficar feliz com a tragédia alheia. Ele roubou, foi ladrão. Culpa de quem? Do próprio Estado. Porque as nossas instituições não funcionaram naquele momento. Cadê a fiscalização lá da Petrobras? Cadê o Ministério Público, que tem o dever de estar presente? Não, o caso da Petrobras é outro. Mas nas fundações, não pode depois deixar a coisa correr. O próprio Estado brasileiro é culpado disso. Cadê a fiscalização na Caixa Econômica na hora que estão metendo a mão? Hoje tem fiscalização, eu vou esperar 10, 15 anos para falar assim, não, agora nós somos as vestais do poder. Não existe a prevenção, existe a punição. Mas o Estado não pode funcionar livre, leve e solto. Então, quando eu vejo que alguém está roubando e é um garoto, eu falo assim, filho, vem cá, não faça isso. Eu tento corrigi-lo. Agora, se eu deixar ele virar um bandido, é culpa do Estado, sim. Não, eu também concordo. Lógico, nossas instituições muitas vezes estão falidas. Esse caso do PT foi lamentável, né? Eles fizeram uma organização com muitos envolvidos. Lamentável. Mas a gente está vendo que não é só PT. Mas na hora da lei tem que ser aplicada a lei. Com certeza. Não, que vale tanto para o Poder Judiciário quanto para o cidadão. Agora a gente está vendo aí que não é só uma questão partidária, né? Hoje parece que o micróbio aí da corrupção entrou em quase que todos os partidos. Em todo partido tem gente que é corrupta, infelizmente. A sociedade é corrupta. Na verdade, nós somos, infelizmente. A sociedade é corrupta, Alberto. É verdade. Se você puder, passa na frente de uma fila. Eu sei que você não vai fazer isso, nem eu tampouco, mas muita gente passa na frente, na fila, não deixa uma senhora sentar. Não, que é uma vantagem. Isso é corrupção. Estaciona o carro em vaga de proibido 12. E fala pro guarda assim, um minutinho só. Que isso? Eu tiro, viu? Não faz muito tempo. Eu estava chegando, vi uma mocinha estacionando num lugar de idoso. Eu olhei e falei assim, você é idosa? Não. Então, por favor, sai dessa vaga, essa vaga é para idoso. Ainda você pode levar um palavrão, né? Com certeza. Vou falar uma coisa a você, então, o senhor não é idosa e é mal criada ainda. Ô Thanos, eu quero te perguntar uma coisa. O Lula, hoje,
lá na sede do PT, não sei se hoje ou ontem, né? Sim. Ele disse, eu ouvi a entrevista hoje, vou conclamar ao partido que saiam às ruas já lançando a minha candidatura à presidência. Eu quero perguntar para você agora, você responde daqui a pouquinho. Ele não está fazendo propaganda antecipada e isso é permitido? Advogado, estamos falando sobre vários aspectos do caso envolvendo o ex-presidente Lula. A gente vai falar agora também sobre o Michel Temer. Eu queria, antes de você responder a pergunta sobre a eventual propaganda política antecipada, alguém te chama de José, não? Olha, meu pai me chamava de José. José? Porque é difícil. Sabe o que acontece? José não identifica o indivíduo. Não dá, ainda mais o país dos Zés. Nós somos o país dos Zés, né? Eu sou amigo do Dr. Zé. E aí? Qual é a referência? É difícil. Né? Então, eu optei pelo sobrenome, que é marcante. Marcante. Thanos, de Thanatos, o deus da morte, tanatologia. Né? Então, tem a ver com direito. Agora, enfim, mas família, né? Família, sim. Muito bem. Thanos, Lula fez propaganda antecipada? Então, eu estou entendendo que sim, mas isso quem há de julgar é o Tribunal Superior Eleitoral. Se caiu na questão da lei, na lei eleitoral, a ficha limpa é outra coisa. Mas que eu saiba, não se pode antecipar a campanha. Esse vai ser outro elemento para se discutir, caso ele venha a concorrer futuramente. Talvez ele já tenha a convicção de que não conseguirá a elegibilidade, que será condenado em segunda instância. Também talvez ele já espere a condenação. Então está usando desse momento como marketing. Tipo, para depois apoiar alguém. Não me deixaram. Então eu vou apoiar esse, não me deixaram. Essa coisa. Bom. Mas tem essa questão. E lembrando também que esse é um processo, hein? Há outros processos em que ele está envolvido e que estão processos que estão em andamento. Bom, falamos do ex, vamos falar do atual agora. Como nós estamos, né? O Thanos, eu falei outro dia com um amigo o seguinte: que capacidade, se eles estão isentos ao problema, se eles estão isentos, é inegável a tremenda capacidade que tem os nossos presidentes de contratar assessores bandidos e ladrões, hein? Impressionante, né? Impressionante. Agora, nós estamos vivendo aí a situação envolvendo o Michel Temer. A comissão, o CCJ lá da Câmara, ainda está em processo de... Estão lá votando. Fazem um discurso enorme. Olha só, por que tem que ser assim, hein? É o político brasileiro, né? Ele quer dar uma satisfação, ele quer aproveitar a mídia para mostrar que ele está vivo, né? Bom, então, enfim, só vai do se passar na comissão. Não, vai ao plenário. Mesmo a comissão... negando. Negando, isso que eu quero saber. Vai ao plenário. Não tem como. Não tem como. Vai ao plenário. Né? Agora... Mas por que passa pela comissão, então? Passa pela comissão para você saber qual já é a tendência dessa história. Não deveria. Deveria encerrar ali e arquivar. Mas não tem como. Porque é aquilo que eu te disse. Ou você segue o direito ou você segue a expectativa da opinião pública. Não tem como não ir ao plenário. Entendi. Não tem como não ir. Ali é uma prévia. Deveria morrer ali, caso o presidente vencesse. Em termos de votos. Então, de qualquer forma, nós vamos ter aquele teatro, aquele outro show. Pelo meu estado, sim, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que coisa impressionante. Bom, e você acha agora, numa análise Axiologia, campo da axiologia. Axiologia, exatamente. Isso. Dentro desse campo do chutômetro, você acha que haverá admissibilidade? Não, eu acho difícil, hein? O pessoal não gosta de me escutar quando eu falo isso, mas são 342 votos. É muito, hein? É muito. Para que o processo seja autorizado. Isso. Para que ele seja, então, afastado, são 342. Ele vai ter que perder muito voto. É uma possibilidade? É. Mas olha os números.
Acabou de passar a reforma trabalhista, sim, Alberto. já é um indício. Se bem que a reforma trabalhista, ela não é meio que apartidária? Nossa, não, eu acho que não. Ela mostrou força do governo claudicante de Temer. Muito bem, mas aí eu já ouvi algumas análises, porque já vi várias pessoas de vários políticos de muitos partidos também apoiando a reforma trabalhista. Eu não sei agora, é um assunto que eu vou tratar semana que vem aqui com vários advogados também do segmento, porque é muito importante para a gente conferir essas mudanças todas aí. Mas é o seguinte, alguma coisa o Brasil precisava fazer. O Brasil precisa fazer. Mesmo na Previdência, o Brasil precisa fazer alguma coisa. Não sei se o conteúdo, se tem que haver emendas, se tem que haver mudança, mas alguma coisa nós precisamos fazer. Essa é a minha visão. Que tal começar a administrar bem? Aliás, a primeira coisa para mim seria a reforma política no país. Primeira coisa. Primeira coisa. Bom, mas vamos lá. O Temer, com todos esses problemas, com todas essas... tem ou tinha até então Rodrigo Maia como aliado. Você acha que está havendo um racha entre a presidência da Câmara e a presidência da República? Porque se o Temer for afastado, o Rodrigo Maia é o primeiro a sentar ali. Então, mas eu acho que político não é amigo de ninguém. Ele se diz amigo. Eles estão unidos por interesses comuns, né? O Rodrigo Maia já percebeu que não há nenhuma alteração econômica com a saída de Temer. Ele já está ganhando aí corpo na preferência dos companheiros da Câmara, né? Então ele está como se fosse aquele urubu na carniça. Agora, não vamos esquecer que Michel Temer tem meio século de vida pública, conhece o PMDB na palma da mão, cada um deles. E esse partido DEM está comprometido com o PMDB. E hoje, logo pela manhã, naquele delicioso hábito de ligar o rádio, né? Eu ouvi a notícia de que quem votar contra do PMDB será expulso do partido. E que o PSDB, que é o grande aliado hoje, fechou questão em apoiar a não admissão do processo. E que também quem de repente votasse contra passaria pelas sanções e tal do partido e tal. Agora eu pergunto a você o seguinte: isso não é uma vergonha? Por que você tem que votar de acordo com uma filosofia, nem sei qual que é, porque nós temos mais de quase 40 partidos, eu não sei se nós temos 40 filosofias. Não tem filosofia nenhuma, né? Nenhuma. Por que você é obrigado a aceitar a direção do partido se você tem convicção, de repente, que não é esse o caminho a ser tomado? Porque nós vivemos um sistema partidário. Claro que a sua convicção pesa nessa história. Mas, veja a situação. O ano que vem tem eleição. Sim. É o partido que coordena a distribuição de verbas. Não sei como isso vai ficar ainda, né? Porque já disseram que as verbas são insuficientes. Se são insuficientes, alguém vai trazer dinheiro de fora. Ou se muda para valer a legislação, ou nós vamos continuar nessa hipocrisia, não é? Então vamos continuar com esses caixas 2 por aí e tal, e essa coisa toda. Caixa 2, é geral, generalizado. Não tem como, não adianta você falar assim, foi o PT e o outro partido, caixa 2. Não, todos estão envolvidos nesta hipocrisia que eles mesmos criaram, porque eles criam as leis. Então vamos verificar o que é que vai ser feito da legislação eleitoral. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, só para fechar, o político vive em função do partido. O Thanos, com o seu... Às vezes eu falo doutor Thanos, mas eu tenho tanta intimidade com o Thanos aqui, que é Thanos, né? É verdade, fica à vontade. Querido, se o Michel Temer permanecer no poder, ao findar a gestão dele, ele passa, de repente, a responder como cidadão comum por esses processos que não podem ser agora tocados à frente devido ao foro privilegiado? Isso, e essa sua pergunta me enseja a seguinte reflexão. Tantas provas
segundo a Procuradoria-Geral da República, imediatas. Não poderia se esperar o ciclo fechar da presidência, porque eles já estão colhendo provas. Sim, imagino, claro. Né? E assim que ele sair, eu aciono. Ou preferiu o procurador da República acionar no momento de grande clamor popular. Porque vamos lembrar que o caso da Lava Jato já tem aí 10 anos, muitos dos crimes lá elencados. Não é? Não são crimes praticados ontem. Sim, com certeza. São crimes que vêm desde 2003, 2004, 2005, né? São crimes que 2013, perdão. Longa data. Será que não poderíamos esperar o país acomodar e acionar? Mas quando você fala isso, eu consigo buscar aí na sua mente que você está querendo dizer que houve uma outra motivação, que não jurídica, para que isso acontecesse agora. Eu não sei. Eu não sei, mas eu só sei uma coisa. O Brasil tem que estar em primeiro lugar. Eu não sou a favor da imoralidade. Eu não sou a favor de se esconder das malas, mas tudo isso já é prova. Eu preciso fazer agora ou posso esperar mais 6 meses? Deixar uma campanha acontecer, espero mais 6 meses. Não sei, a questão do tempo não sou eu que defino. Olha, eu pus a mão no microfone aqui, me perdoe. Não sou eu que defino, não é verdade? A questão do tempo, ela é definida pelo procurador-geral. Agora, eu acho assim inoportuno muitos atos que são praticados que parece que são atos que têm um condão político, né? Porque fica aquela discussão agora, porque ninguém vai discutir a ética ou a moral lá na Câmara dos Deputados sobre os atos praticados por Temer. Lá vai se discutir quem é que pode mais politicamente. E vai ser exatamente, indo para o plenário, vai ser mais uma vez uma decisão política. Engana-se o povo se pensar que a questão principal, o eixo básico, é a moralidade pública, a ética pública. Não é. Vai ser mais um show. É um show político. Para inglês ver. Quem é que apoia quem? É isso. Eu sou inimigo, vou votar contra. Eu sou amigo, vou votar a favor. Infelizmente. E como isso deve ser transmitido pela televisão? Isso, toma um... Eu pergunto a você, quais são os reflexos que vão interferir no próximo pleito para aqueles deputados que... Porque o povo está torcendo contra o Temer, haja vista o índice de popularidade dele. Claro. A gente percebe isso. E qual é o reflexo? Dizem que ele nunca teve mais do que 250 mil votos para ser eleito, né? Então ele não é exatamente um candidato popular, né? Sim. Nunca foi, né? Não, o Temer é meio arrogante, né? Nunca foi, nunca arrogante. Foi. Enfim, mas tá lá. Tá lá. E qual é o reflexo que você acha que deve influenciar no próximo pleito para aqueles que votarem contra a admissibilidade? Olha, você quer que eu exerça não estava combinado essas perguntas. Exerça aqui, eu deveria ser um vidente com uma bola de cristal, né? Mas eu vou usar a minha bola aqui e vou imaginar o seguinte: nós vamos martirizar o Lula. Lula vai ser um mártir. Ah, é? Condenado. E o povo gosta de mártir. Porque é coitadinho, né? Porque o povo está carente de mártires. Está carente de nomes. Então, essa perseguição que vai... eu ouvi de alguém e eu concordo. Seria preferível que o Lula se candidatasse e, para quem não gosta dele, que ele perdesse nas urnas. Seria preferível. Porque ele vai ser um mártir que vai indicar nomes. Então, nós vamos continuar a viver um esquema partidário que indica pessoas. Então, provavelmente, na esquerda você tenha isso já é conhecimento geral, o Ciro Gomes, né? O próprio Haddad, não preciso fazer aí muito exercício. E na direita, certos nomes vão querer aparecer, mas não tem consistência política. Você vê o caso esqueci o nome do radicalíssimo deputado de direita,
Pena. Bolsonaro. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai atrair com um discurso vazio também, porque ele, enfim, ele patina, parece que ele anda sobre uma esteira rolante e não vai para frente. É aquele discurso da revolta, o discurso da opressão. Então nós vamos ter esses dois e vamos esperar esses dois lados, esquerda e direita. Marina Silva. Então, mas a Marina dá pena, ela vai indo. Ela tá meio desaparecida, Então, né? até bom, né? Até bom, porque o partido dela também parece que recebeu algum dinheiro de empresa. Todos esses que estão meio apagados vão aparecer o ano que vem. Pois é. Né? E o duro no Brasil é que subiu a um cargo eficaz ali de visibilidade, vira janela, vira vidraça. Vidraça, exatamente. Não é? Leva Vira as pedradas vidraça. e tal. Então, não sei o que nós vamos fazer, não sei. Tá difícil, viu, Roberto? Nós atingimos agora a um número absurdo de mais de 14 milhões de desempregados. E, por outro lado, o governo tem aí colocado alguns indicativos de recuperação da economia, como inflação baixa. Mas eu pergunto a você, Thanos, se você não tem um tostão, você não compra. Se você não compra, alguém vai baixar o preço para tentar vender. Como é que a gente pode avaliar o trabalho da equipe econômica no momento de recessão, quando ela coloca que nós estamos sem inflação? Com inflação pequena. Na verdade, essa equipe econômica, que tinha sido indicada pelo Lula à Dilma, só que ela era muito teimosa, não aceitou o Henrique Meirelles. Lembra-se? Você lembra disso? Sim, lógico que eu o me Lula lembro. indicou. Essa equipe econômica tem feito um trabalho absolutamente perfeito em termos de sistema econômico, indicadores sendo respeitados. A Dilma fez uma bagunça nesse segmento que descontrolou, porque o dinheiro gosta de saber o que vai acontecer com ele. O dinheiro é assim, ele tem medo. Imagine uma pessoa medrosa, é o dinheiro. Então, esse cara está tremendo. O Lula foi condenado. Pronto, vou para a Bolsa, vou me arriscar. Os indicadores foram ótimos. O dólar cai. Mudou ontem. Então, mas veja como vive o dinheiro nas ilusões. Eles vivem ganhando centavos, quinquilharias, em cima da chamada especulação, que é uma grande ilusão. Então, amanhã, se falarem, olha, o Lula vai conseguir se candidatar, você vai ver a Bolsa cair, o dólar e o euro vão subir. Então, exatamente. É isso, porque o dinheiro quer ter paz, e a Dilma não deu paz para ninguém. O Temer foi inteligente, manteve a equipe do Lula e está deixando essa turma trabalhar. Então eu acho que a recuperação econômica ela é inevitável, porque o Brasil cresce. O Brasil não vai para trás. Apesar deles. Apesar deles. O Brasil, nós somos empreendedores. Com certeza. Conversa boa, né, Thanos? Boa demais, né? Nós temos 1 minuto e 15 segundos para acabar o programa. Olha só. Meu Deus do céu. Te agradecer muito por estar aqui comigo. Sou teu ouvinte. Agora somos parceiros, trabalhamos juntos também na Rádio Brasil, né? Então eu estou muito feliz. E pela proximidade entre um café e outro na Rádio Brasil, te convido para voltar. Eu estou sempre à sua disposição. Você é um grande companheiro, um radialista, Olha, a Rádio Brasil, ela ganhou com a sua presença, mas obrigado. Ganhou em qualidade do dia para a noite. A gente sabe disso, quem acompanha sabe disso. Obrigado. Eu tenho o maior prazer em estar com você nesse programa maravilhoso que você consegue manter com brilhantismo. Obrigado, Thanos. Obrigado, mano. Gente, doutor Thanos, não precisa falar mais nada. Show. Grande show aqui no Visão Geral, tá bom? Muito obrigado aí pela companhia, saúde, paz, alegria e muita sorte. Bora, doutor? Vamos lá. Foi show demais.